Clima de grande tensão na 5ª Assembleia Geral do Conselho Nacional da Juventude. Pela segunda vez, os delegados não elegeram novo presidente. Saibam o que pensam os 3 candidatos sobre o assunto neste telejornal. Jovem morre em acidente de viação na estrada do Palácio dos Congressos. Os bombeiros lançam apelo aos condutores das motorizadas para maior precaução nas estradas. Moradores de Bobocativo organizam ação de limpeza. Boa noite, está a começar o telejornal. A 5ª Assembleia Geral Eletiva dos novos órgãos do Conselho Nacional da Juventude ficou marcada com um clima de grande tensão entre os apoiantes de uma das candidaturas e a Assembleia Constituinte. Pela segunda vez, não se conseguiu eleger o novo presidente do Conselho Nacional da Juventude. O afastamento de uma das candidaturas esteve na origem deste desentendimento que se viveu este sábado no Centro de Formação Profissional Brasil-São Tomé e Príncipe. Nesta 5ª Assembleia Geral Eletiva dos novos órgãos sociais do Conselho Nacional da Juventude, as imagens falaram por si. O presidente da Assembleia do Conselho Nacional da Juventude lamentou a situação. Eu vejo que esta juventude está perdida. A juventude está perdida cada vez mais. Essa juventude não tem moral para liderar esse São Tomé e Príncipe. Eu estou falando sério. Por quê? Porque jovem não tem união, não tem inclusão. Os jovens estão perdidos na mentalidade. Eu vejo que tanto jovem nós somos, a idade que nós somos, não deveria estar nessa confusão, porque o jovem deve ter outro princípio de união. Se é para isso que aconteceu hoje, eu vejo que, para mim, CLJ nunca mais poderia existir em São Tomé. Foi também decidido aqui algumas acusações contra a sua pessoa, né, de venda de convocatórias. Isso comprova a veracidade? Eu provavelmente não sou quem deveria as convocatórias. A comissão eleitoral é quem teve a cabeça de todas as convocatórias na mão da comissão eleitoral, e cada associação organizadoras foram ao Instituto da Juventude, porque a porta do CNJ estava fechada, porque a direção pegou a CNJ, fez a direção deles, assumiu a direção que é deles, e não deu a cabeça à mesa da Assembleia para dirigir os trabalhos. Então todos os trabalhos estavam juntamente no Instituto da Juventude. O representante da Assembleia do CNJ frisou ainda sobre a reprovação de uma das candidaturas. Quando vem levantar que o presidente da Assembleia tem viciado as coisas, o presidente não viciou nada. Um candidato que foi reprovado na Assembleia, o candidato foi reprovado na Comissão Eleitoral, não tinha os documentos necessários. Os candidatos devem ter os seus documentos necessários. São 3 candidatos, sabemos que um foi reprovado, mas quais foram os documentos que ele não cumpriu para a sua reprovação? Para apresentar uma candidatura CNJ, quem quer apresentar? A lista da equipe que vai fazer, a lista da equipe que vai presidir, se ele for eleito para o mandato de 3 anos, e o plano de atividade para os 3 anos. E automaticamente a comissão eleitoral chamou o presidente, o candidato, que ele não tem os documentos necessários. O presidente da Comissão Eleitoral deste processo, Zé Maria de Menezes, falou sobre a clareza do processo. O estatuto do CNJ, relativamente à questão de erros, de procedimentos, é claro. As candidaturas devem fazer acompanhar da carta de intenção e as fichas e a ficha que diz: eu sou presidente da associação tal, coisa tal, sou não sei o que da associação tal, coisa tal. Infelizmente, uma candidatura
uma candidatura, não apresentou a tal ficha. Nesta ordem de dia, como diz o artigo, nessa situação de incompatibilidade, nós tínhamos que anular a candidatura, simplesmente. E o mandatário foi comunicado um momento para fazer chegar a mensagem ao seu candidato. Naquela eleição de 16 só havia 2 candidaturas. Quando aparece a terceira candidatura, rouba alguns elementos dessa candidatura que foi reprovada. Então, o cabeça da lista da candidatura reprovada tinha dificuldade em formar a lista. Isso já não é nosso problema. Ele tinha dificuldade em formar a lista, por isso não fez chegar a tempo todo o processo, como diz o estatuto. Não chegando todo o processo, nós temos que anular, como diz o próprio documento. Eu tenho aqui a ata do encontro, que pode ser mostrada na televisão. Zé Maria de Menezes lamentou a postura dos jovens nesta Assembleia. Os jovens, infelizmente, estão a querer pegar as pegadas daquilo que é este país. Infelizmente, estamos a querer pegar essas pegadas, que é muito triste, é negativo, é preciso que se esclareçam as coisas como deve ser. Nós, a Comissão Eleitoral, estamos mais que certos nesse processo. Por isso, aquilo que ficou decidido, chamaram que é para revogar para trás todo o processo. Eu disse não, as decisões foram tomadas pela Comissão Eleitoral na presença dos mandatários, é esta que vai vincular até eu sair daqui. E se criarem as condições, eu estou cá para isso, mas se não criarem, a gente vai embora. Depende agora da mesa da Assembleia, o que é que vai fazer o dos órgãos do CNJ. A 5ª Assembleia para a eleição do novo presidente do Conselho Nacional da Juventude, mais uma vez sob clima de tensão entre os candidatos e os seus apoiantes. Após o clima de tensão vivido nesta 5ª Assembleia Geral Eletiva dos novos órgãos do Conselho Nacional da Juventude, a equipa de reportagem da TVS ouviu os 3 candidatos à liderança deste organismo da juventude. Depois do triste episódio vivido no Centro de Formação Profissional Brasil São Tomé e Príncipe, protagonizado pelos jovens, a nossa reportagem ouviu os candidatos. A minha candidatura cumpriu todos os requisitos necessários para candidatar. Uma vez que nós só estamos nesta Assembleia hoje porque existiam 2 candidatos no dia 16 de dezembro. A Assembleia foi suspensa naquele dia, criou-se uma comissão para unicamente conduzir os trabalhos. E eu com um sentimento de dor e pesar e desalento, que eu tomei conhecimento da parte do presidente da comissão de que a minha candidatura foi anulada, alegando eu não ter entregue a lista da composição dos membros. Antes disso, antes de virmos cá hoje, nós tínhamos decidido em parar e dizer a verdade. Nós precisávamos esclarecer, temos que cortar o mal pela raiz. Há necessidade de fazermos isso. Somos o futuro do país. Como é que nós vamos ter esses comportamentos, manobras dilatórias neste processo? Como é possível, alegando, estou a falar com conhecimento de causa, com a veracidade dos factos, como é que é possível o presidente da comissão, nas suas explanações, diz que há condições para realizar a Assembleia. Como é possível a convocatória, o documento essencial para ter direito ao voto, ser multiplicado por um elemento que está a apoiar uma lista? Eu acredito que essa Assembleia deveria se passar na maior normalidade possível, desde que se respeitasse o estatuto que é a mãe dessa associação, o CNJ. E acredito que o pré-candidato mencionou algo que foi de todo errado. Em nenhuma parte do estatuto dá o direito que seja somente 2 candidaturas. Somente, porque aqui ele diz 2 dias antes da Assembleia. Então, eu acho que não fecha porta nenhuma de aceitar a candidatura, quando éramos 8. Agora, eu me predispus em candidatar-me, achando que tenho associado suficiente a me apoiar para tal. Aquilo que o candidato aqui menciona, ele tem que ir pela verdade.
ele não apresentou as condições no prazo estabelecido pelo Estatuto e a Comissão de Eleição não validou nesse sentido. No dia 16 houve ilegalidades e não foi da nossa parte. Eu quero dizer que a nossa candidatura é uma candidatura legal, que cumpriu todos os requisitos plasmados no Estatuto, e dizer também que a candidatura do Calixto foi anulada porque não cumpriu os requisitos. Segundo o Estatuto, no seu artigo 25, artigo 5º, diz que a Comissão Eleitoral tem todo o direito de anular a candidatura que não cumpra os requisitos. Dizer que apelar também a todos os jovens, principalmente aqueles das associações, que mantenham calma, que dignifica a imagem da juventude. Eu estou no Conselho Nacional da Juventude há muito tempo, mas nunca vi esta pouca vergonha. E estou muito triste com a situação. Muitas vezes nós culpamos os nossos dirigentes, mas olha o que está no Ministério da Juventude. Infelizmente, é uma situação muito triste e eu estarei sempre disponível para liderar o Conselho Nacional da Juventude. Eu e a minha equipa, somos uma equipa legal, não temos ligações com partidos nenhum partido político, e o nosso compromisso é com a juventude. Estiveram presentes na 5ª Assembleia Geral Eleitiva dos novos órgãos sociais do Conselho Nacional da Juventude o representante do Ministro da Juventude e Desporto, o atual presidente do CNJ e membros das associações que fazem parte do Conselho Nacional da Juventude. Depois da polêmica, os congressistas conseguiram chegar a um consenso, decidiram agendar para 10 de fevereiro próximo a eleição do novo presidente do Conselho Nacional da Juventude. Mas na Assembleia deste sábado apenas foram eleitos novos membros para a mesa da Assembleia e criou-se uma nova comissão eleitoral que irá conduzir o processo para a próxima eleição. Tendo em conta que está previsto a Assembleia hoje, dia 20 de janeiro, para a eleição dos novos órgãos diretivos do Conselho Nacional da Juventude, e os delegados entenderam que não havia condições para realizar tanto essa mesma eleição. Era preciso organizar algumas coisas que, no entender da Assembleia, não estava bem, e então destituíram a Assembleia que estava tanto no uso das suas funções e foi constituída uma nova Assembleia, agora liderada por mim, e nós, num clima de paz e de diálogo, tanto com delegados realmente em plenos direitos, tanto das suas funções enquanto membros do Conselho Nacional da Juventude, criou-se também uma comissão eleitoral que irá dirigir os trabalhos eleitorais, e a Assembleia irá conduzir todo o processo para a próxima Assembleia. Nós conseguimos encontrar uma data consensual para todos, que será no dia 10 de fevereiro próximo, para eleger os próximos dirigentes do Conselho Nacional da Juventude. Portanto, para dizer que toda essa imagem que estava a passar, não é isso que é a juventude santomense. Existem jovens sérios, dirigentes associativos, tanto é que conseguimos encontrar, de facto, um espaço para diálogo, para debater e resolver algumas coisas que não iam bem. E agora estamos, a minha equipa, nós estamos engajados para conduzir esse processo com a maior normalidade e transparência possível, de modo com que na próxima Assembleia, de facto, se realize e que possamos tirar nova equipa, novos jovens, novos líderes para dirigir o destino tanto da juventude santomense. O momento ficou marcado também pela destituição, através dos membros presentes, os membros presentes com direitos a voto, ficou marcado com uma destituição da antiga Assembleia do Conselho Nacional da Juventude, ficou também marcado com a destituição dos membros da Comissão Eleitoral e criou-se nova Assembleia, criou-se também novos membros da Comissão Eleitoral, membros esses que
terão a incumbência de dirigir ou orientar todos os trabalhos para a eleição do dia 10 de fevereiro de 2018, e de modo que possamos realmente eleger a nova direção do Conselho Nacional da Juventude. Veja já a seguir: menor de 13 anos está dado como desaparecido em Generosa. Familiares pedem ajuda das autoridades. Um jovem de 23 anos morreu esta madrugada vítima de um acidente de viação. Elton Pina, que residia em São Marçal, morreu depois da sua moto ter chocado com um poste na estrada próxima do Palácio dos Congressos. Segundo o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, tratou-se de um acidente isolado. Foi um acidente isolado de motorizada, mas a vítima conheceu a sua morte no hospital, e a vítima é de nome Elton, supostamente de 22 anos de idade, com residência em Samassal. O que aconteceu? Ele teve um acidente de viação isolado e bateu no poste na zona aí do Palácio do Congresso. Excesso de velocidade ou mesmo não? Supostamente pelo trauma que o indivíduo teve, é por excesso de velocidade. E eu aproveito a antena da TVS, que é para apelar os jovens motoqueiros, os automobilistas, para terem um pouco mais de precaução, sempre conduzirem para eles e conduzirem para as pessoas também, porque hoje em dia vocês sabem que o índice do acidente de viação está muito elevado. Só para vocês darem um pouco conta, nós tivemos um acidente de viação com vítima mortal na zona aí de Água Serra, entre Água Serra e Bombó. No dia seguinte, voltou a acontecer um novo acidente de viação. E hoje também já tivemos um caso de acidente de viação com uma viatura, em que a vítima teve uma corte no braço esquerdo. Então encaminhamos a vítima ao Hospital Central. Mas não carece cuidados intensivos. Zona onde isso aconteceu? Na zona de Lixeira. Está dado como desaparecido um menor de 13 anos de nome Ronaldo Dias, residente em Generosa. Os familiares estão preocupados e pedem ajuda das autoridades competentes. Foi no domingo quando Teresa Borges deu por falta do seu filho Ronaldo, de 13 anos. Ronaldo saiu de casa e até hoje não se sabe do seu paradeiro. Segundo a mãe do menor, esta não é a primeira vez que o filho desaparece. Nada não aconteceu com ele. Ele estava na casa, depois à tarde, hora de jantar, deu por conta que ele não está na casa. Depois, quando eu fui à procura dele, disseram como ele veio para a neve. Depois de neve, há uma atividade lá. Depois, de manhã, eu fui procurar dele na neve mesmo, mas não encontrei ele até hoje. Ronaldo Dias já foi procurado em todos os lugares possíveis, mas todos sem sucesso. Pessoa de boa vontade que me ajuda a procurar ele, ou se ele tiver nunca aquele sítio, para a pessoa não dar pancada, porque ele não é menino da rua, e ele é pessoa de família. Ele saiu de casa, que a família está procurando dele, durante todos esses dias a família está procurando dele. Até ainda não encontrou. Alguma pessoa que ajuda, ou autoridade que estiver na rua, andar de noite, que viu ele na estrada, o quê? Para ver se pega ele, para levar para a família dele. Okay? Eu não sei como fazer mais, gente. Toda a família está procurando ele. O menino de 13 anos está desaparecido há 14 dias. Fica o apelo a quem o encontrar, por favor de comunicar à família na comunidade de Generosa ou à Polícia Nacional. Os moradores de Bobô Cativo organizaram este sábado uma ação de limpeza. O objetivo foi de dar uma maior visibilidade a esta zona do distrito de Mesocha. Trata-se de uma localidade com cerca de 600 pessoas, na sua maioria jovens,
Como forma de dar uma melhor visibilidade à comunidade, um grupo de jovens realizaram uma ação de limpeza na comunidade de Bobocativo. Estamos a perceber que a zona está a ficar cada vez mais com mais lixos, está suja. E é por isso que nós, a associação e juntamente com a população, decidimos fazer esta reunião, esta limpeza com o objetivo de dar mais beleza à zona e trazer mais criatividade para os visitantes e não só. Uma ação que os jovens desta localidade abraçam e aproveitaram para deixar uma preocupação ao governo sobre a situação de estrada de acesso à referida comunidade. No ano passado esteve cá o presidente, o nosso primeiro-ministro Patrício Voada, esteve cá, andou a zona toda conosco e conheceu o estado da zona, e o senhor, juntamente com o seu elenco, prometeu em dar uma mão nessa estrada em 2018. É nesse sentido que nós estamos aqui com o objetivo de relembrar o governo que estamos nessa expectativa, estamos esperançosos que a estrada vai ser feita e, muito sinceramente, nós não estamos cá com o objetivo de fazer crítica ao governo, mas sim só apenas relembrar o governo que estamos na expectativa de que a estrada possa ser feita ainda este ano. Aqui, quando chove, transporte para subir aqui é difícil. E como nós sabemos que hoje em dia transporte que vai mais para zonas longe é moto. Moto para subir nessa estrada assim como você vê é perigoso. Aqui já caiu pessoas com criança verde, saiu do hospital, a vir na moto já caiu. Como também aquela ponte lá embaixo foi destruída também mesmo no trabalho de maio. Hoje em dia a criança vir de escola lá é um perigo. Porque maneira que tu vai ver Patrícia trabalhar, está trabalhando em toda parte, muito bem. Mas se prometeu aqui, já tem documento, já tem tudo, você não fez nada. Agora a gente quer pastor vir para aqui, viver estrada como está, pastor fazer estrada para nós. A gente queremos estrada. Toda pastor organizou, tem caminho, tem tudo. Aqui não tem nada. Nós lá à noite, o motoqueiro sai daqui, a pé, à noite de dia, nós queremos caminho. Não é estrada, a estrada só não é para aqui ficar bonito, ficar limpo como toda a parte está. Tendo em conta que a nossa estrada foi danificada totalmente pela uma das empresas que conduziu a água Moreira 1, que transportava, que trazia águas daqui do Bobocativo para abastecer a cidade capital, mas com essa empresa passava as máquinas pesadas, coisas desse gênero, danificou a nossa ponte, como viram a condição da ponte. Nossa ponte não tem condições de travessia e já está na fase da ruptura, que pode muito bem danificar muito mais ainda, se não tiver uma intervenção muito mais rápida. E com esse objetivo nós pedimos a entidades competentes que abreviassem em dar atenção nisso, porque isso mais tarde os moradores de Bobocativo vai ficar sem forma de transitar. Bobocativo é uma comunidade do distrito de Mazocha. Veja depois do intervalo, NATO intensifica testes militares no Mar do Norte. Segunda parte do telejornal, a NATO ensaiou manobras de reabastecimento aéreo com bombardeiros B-52, aviões KC-135. A partir de bases da Grã-Bretanha, a organização prepara potenciais cenários de guerra perante a escalada de tensão em diferentes pontos do globo. Entre os exercícios destaca-se a presença de 4 bombardeiros B-52 provenientes dos Estados Unidos que participaram numa manobra de reabastecimento aéreo com apoio do KC-135. Podem ver o tubo abastecedor atrás de mim. Ele agora está junto ao avião e o que vai acontecer durante o reabastecimento é que ele vai descer e estender-se na direção do receptor, pois o receptor vem atrás do KC-135 para obter o combustível. Uma manobra aérea extremamente complexa e que exige enormes medidas de segurança,
No entanto, é também fundamental por aumentar o raio de ação dos B-52 capazes de transportar armas nucleares. Com o renovado alcance, estes aviões vão muito além do espaço europeu, atingindo, na verdade, qualquer ponto no mundo. Isto é realmente para afirmar uma postura abrangente de dissuasão, não só nesta região, mas em todo o mundo. É no sentido de dar confiança aos nossos aliados contra qualquer potencial adversário no mundo de hoje. Estas operações conduzidas a partir da Grã-Bretanha surgem também dias depois da Força Aérea Britânica ter detectado 2 bombardeiros russos a apenas 80 km da costa britânica. Um potencial sinal de alerta e que leva a NATO a mostrar que está atenta. Os estragos provocados pela tempestade Frederic atingiram sobretudo a Alemanha, onde já se estimam prejuízos superiores a 500 milhões de euros. Já são 12 os mortos provocados pela tempestade Frederic na Europa Central. A Alemanha foi o país mais afetado, onde morreram 8 pessoas, mas Holanda e Bélgica também registraram vítimas mortais do mau tempo. Só na Alemanha o mau tempo terá provocado estragos acima dos 500 milhões de euros, segundo as estimativas das seguradoras. A queda de árvores, cortes de energia e as interrupções na circulação de transportes marcaram as últimas horas em solo germânico. Inúmeros voos chegaram mesmo a ser suspensos e aqueles que não foram cancelados tiveram de enfrentar verdadeiras missões impossíveis para aterrar em segurança. Entretanto, a tempestade Frederic chegou também em força à Polónia na última noite. A neve caiu com muita intensidade e as estradas encheram-se de gelo, tornando a circulação rodoviária cada vez mais perigosa. Frederic é já considerado uma das maiores tempestades a afetar a Europa nos últimos anos e os seus efeitos chegaram também a atingir a Grã-Bretanha. A Escócia, o país mais afetado, e as autoridades avisaram a população para o possível agravamento das condições climatéricas, desaconselhando qualquer viagem nas próximas horas. A corrupção é um vírus social que deve ser combatido, disse o Papa Francisco na capital do Peru, no encontro com as autoridades. Visita do Papa ao Peru marcada por críticas de Francisco às atividades mineiras que destroem a Amazônia e degradam as condições de vida das populações indígenas, à indiferença dos adultos ao sofrimento das crianças e à violência contra as mulheres. No encontro com as autoridades representantes da sociedade civil e corpo diplomático no Palácio do Governo em Lima, o Papa atacou a corrupção, um vírus social que tudo infeta e que deve ser combatido. Uma maior cultura da transparência entre entidades públicas, setor privado e sociedade civil, sem excluir as organizações eclesiásticas. Ninguém deve ficar alheio a este processo. A corrupção pode ser evitada e isso exige o compromisso de todos. No encontro com 4.000 indígenas em Puerto Maldonado, no sudoeste do Peru, uma região da Amazônia, Francisco sublinhou que a educação tem de criar pontes entre os povos, os estados e também a Igreja Católica. O encontro de Puerto Maldonado prepara a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica, convocado pelo Pontífice para outubro de 2019 no Vaticano. E assim concluímos o telejornal. Boa noite.